O que é ciclo ovulatório e a necessidade de indução? Então, assim, o que a pessoa precisa para engravidar? Esperma de boa qualidade, o esperma chega na trompa, a mulher ovula, junta o óvulo com o espermatozoide, a trompa transfere o embrião para dentro do útero, colou, está grávida. Então, da parte feminina, uma coisa importante é produzir um óvulo. As mulheres, em geral, produzem um óvulo por mês. O período de ovulação ele é 2 semanas antes de menstruar. Então, você só menstrua quando você ovulou. Todo mundo que tem o ciclo regular, está menstruando certinho na época prevista, é porque está ovulando na época certa. As mulheres que têm o ciclo atrasando, é porque está tendo um ciclo anovulatório. Em geral, é quem tem o síndrome de ovário policístico, e isso é uma das causas de dificuldade para engravidar. Então, o paciente que está tentando engravidar e está demorando muito, mais do que 1 ano para engravidar, é obrigatório avaliar se tem algum problema. Mas, em geral, a cada 100 pessoas tentando engravidar, 60% engravida nos primeiros 6 meses, 80% no primeiro ano. Se você está atrasando o ciclo, é provável que você tenha um ciclo anovulatório. E aí valeria a pena procurar ajuda mesmo antes desse prazo. Um dos tratamentos que a gente usa para facilitar a pessoa a engravidar é a indução de ovulação. A gente usaria medicamentos para forçar a paciente a amadurecer o óvulo na época correta, e a gente faz uma monitorização com ultrassom, que serve para confirmar que esse óvulo folículo está crescendo no tamanho certo, para saber se tem 1 ou 2, esse é o objetivo máximo, porque se a gente usa a medicação e a paciente é muito sensível e produz 3, engravidar de trigêmeos não é um sucesso, é uma tragédia, né? Então, um dos objetivos de monitorizar com ultrassom é evitar 3 folículos ao mesmo tempo, que seria um grande problema. A gente precisa também avaliar se o endométrio está fino. Algumas vezes a medicação faz o endométrio ficar fino. Então, eu faço medicação para fazer a paciente ovular com boa qualidade, controlando para não ter em excesso e para não atrapalhar o endométrio. Dando tudo certo, nesse ultrassom eu já vou saber qual é o período fértil. Aí o casal tem relação espontaneamente. Pode ser todo dia, pode ser cada 2 dias, pode ser só no dia mais fértil, aí depende de cada caso. E aí, em geral, tendo relação no período fértil, ela vai poder fazer um ultrassom ou um exame de sangue confirmatório 1 semana depois, e aí ovulou, tá resolvido, está com chance de engravidar. Alguns pacientes precisam de uma medicação específica para forçar a ovulação, que em geral é o Choramon. Muitas vezes não é necessário. Então eu vejo muita paciente aqui com ciclo, com indução de ovulação, gastando muito mais do que precisaria, porque a maior parte das que usam Choramon não seria necessário. Então a gente força a paciente a ovular, ela tem a relação na época certa, e a gente pode repetir isso por um certo prazo. Em geral, recomendável é no máximo 6 ciclos de indução de ovulação, porque ela já aumentou a chance gradualmente até o máximo que precisaria. Após o 6º mês, ela continua com a chance aumentada, mas fica estável. Então, em geral, a paciente fez ciclo de indução de ovulação, o recomendável é no máximo 6 meses. 6 meses não deu certo, não engravidou, a gente tem que cogitar outro tratamento, partir para a fertilização, ou, se a paciente preferir, manter a indução por mais tempo, sabendo que ela continua com a chance mais alta do que se não fizesse, mas ela não está tendo aumentos adicionais. Se você quer mais informação sobre essas questões relevantes, segue nas redes sociais, acompanhe no YouTube, tem bastante coisa boa por lá.